a palavra de Deus, mas eu quero de novo dizer qual o texto que nós vamos trabalhar hoje. Eu quero falar um pouco sobre a oração do apóstolo Paulo, pelos Tessalonicenses. Isso está lá no capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do verso 11, versos 11, 12 e 13. Muito obrigado, irmão Ricardo. Leio para vocês. Quem encontrou aí, diga um amém bem forte. Diz assim a palavra de Deus: o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Deus, muito obrigado pela ação que nós tivemos ontem da segunda igreja. Ó Deus, em algumas regiões da cidade de Petrópolis. Muito obrigado, ó Deus, porque faz parte do Evangelho ações como essa. E somos muito gratos, ó Deus, pela vida dos jovens, dos adolescentes dessa igreja, do Ministério de Ação Social, ó Deus, um ministério tão ativo. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito através do Ministério de Ação Social da nossa igreja. Deus, pedimos por este momento, Deus, a Tua palavra foi lida. Pedimos, ó Deus, que o Santo Espírito seja intérprete nesta noite. Fale aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos também, Deus, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu tenho lido nessas últimas semanas, bem intensamente, esta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta me impressiona porque ela nasce do amor que o apóstolo Paulo nutria pelas comunidades que ele mesmo fundou, que ele mesmo plantou. Comunidades que nasceram dessa intensa paixão que o apóstolo Paulo tinha pelo Evangelho. Paulo, Silas, Timóteo. Quando você observa na própria carta aos Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 2, abram comigo. Lá no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos primeiros 2 versos, a palavra de Deus diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. É impressionante ver a alegria que o apóstolo Paulo nutria pelo Evangelho, nutria pela plantação das igrejas, pela expansão do Evangelho no mundo antigo. Um homem extraordinário, intenso, transformado. O zelo que ele tinha pelas tradições dos antepassados, no encontro que ele teve com Cristo a caminho de Damasco, converteu-se nesse zelo pela evangelização, pela expansão da igreja de Cristo. Eles foram ultrajados em Filipos, encarcerados. Vocês se lembram? Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam ao Senhor, depois de terem sido encarcerados, vítimas da opressão, da perseguição. Quantos judeus invejosos, contrários à expansão da igreja, à plantação das igrejas, se levantaram contra o ministério do apóstolo Paulo. E mesmo assim,
mesmo diante das perseguições imperiais, mesmo diante das perseguições da sinagoga, Paulo manteve-se sempre fiel, zeloso à paixão que ele nutria pelo Evangelho. Fiel ao Evangelho, fiel ao reino de Deus. Mesmo ultrajado em Filipos, eles vão a Tessalônica, e por 3 sábados, irmãos, 3 sábados, eles expõem o Evangelho. Eles interpretam os profetas, interpretam a Torá, na experiência da morte vicária de Jesus, na experiência da ressurreição. Eles leem os profetas, leem a Torá, leem os salmistas à luz da morte, à luz da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é incrível isso? 3 sábados. E lá em Tessalônica, eles também são perseguidos pelos da sinagoga, que estão incomodados pelo fato de que Paulo está plantando igrejas, Paulo está pregando o Evangelho, gregos estão se convertendo, helenistas estão se convertendo, os judeus da sinagoga entendendo que o Messias era aquele mesmo que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Eles se levantaram contra Paulo. O texto de Atos 17 diz: estes que estão, eles levaram Jason, que hospedou o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, diante daquela grande reunião de inquisição, e eles disseram: esse Jason hospedou os apóstolos em casa. Estes que estão convulsionando o mundo, estes que estão revolucionando o mundo, também estão aqui em Tessalônica. 3 sábados, irmãos, 3 sábados expondo a Escritura, expondo a palavra de Deus, expondo Moisés, expondo os profetas, os salmistas, à luz da experiência vicária, da morte de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição. E quando você abre, por exemplo, no 1º capítulo da carta aos Tessalonicenses, leio para vocês uma tríade muito especial que essa igreja vivia. Diz os primeiros versos do capítulo 1, a partir do verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé. Segundo, da abnegação do vosso amor. Terceiro, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa dessa tríade, operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança, Paulo diz no verso 4, reconhecendo, amados irmãos, a vossa eleição. Somos reconhecidos pela essa tríade. Nós somos reconhecidos se essa tríade faz parte da nossa vida cristã. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 sábados. 3 sábados apenas. Paulo, depois de Tessalônica, ele vai para Bereia, depois para Atenas, fica sozinho em Atenas. Envia Timóteo para saber como aqueles cristãos de Tessalônica tinham se comportado, tinham se reagido diante do Evangelho exposto através desses 3 sábados apenas. Em Corinto, Paulo se junta aos apóstolos, se junta a Timóteo, e Timóteo traz uma notícia, um relatório, como o do Ricardo, do irmão Ricardo, um relatório ótimo, dizendo: a igreja que nós plantamos lá em Tessalônica, lá na cidade onde nós sofremos terrível perseguição, como em Filipos, aquela igreja mantém-se intensa, o amor está crescendo, a fé está crescendo, a esperança está crescendo. 3 sábados apenas, o evangelho que foi gerado ali tem crescido. E o apóstolo Paulo então, lá pelo ano 50, 51 depois de Cristo, escreve essa carta, 5 capítulos apenas, elogiando a fé dos Tessalonicenses e dizendo que vocês cresçam ainda mais, que vocês cresçam ainda mais no amor, que vocês cresçam ainda mais na fé, que vocês cresçam ainda mais na esperança. E é nesse contexto que nasce esta oração tão singela do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, pelos Tessalonicenses, essa oração tão singela que nos apresenta alguns elementos aqui, tão imprescindíveis para a nossa vida cristã.
Nesta oração do apóstolo Paulo, ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Irmãos, que essa seja a nossa oração. Eu me preocupo com as nossas orações. Eu me preocupo com a minha oração. Porque as nossas orações são reflexos dos nossos desejos. São reflexos das nossas prioridades. Às vezes oramos por tantas coisas deterioráveis, coisas materiais que passam. Coisas tão pequenas que não fazem parte do núcleo estruturante do Evangelho. Pedimos a Deus tantos caprichos bobos, tantas coisas fúteis que passam e que não fazem parte da estrutura do Evangelho, do núcleo, do coração do Evangelho. E nesta oração o apóstolo Paulo diz: dirijam-nos o caminho até vós. Paulo estava sempre preocupado em alcançar, em cuidar, em tornar Cristo formado em cada coração por onde ele passou. Ele disse aos cristãos da Galácia: eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Preocupações que o apóstolo Paulo tinha com as suas igrejas, com a igreja de Cristo, aliás, a igreja de Deus, como nós vimos na semana passada, igreja de Deus, como ele se preocupava com os detalhes, como ele se preocupava com algumas facções que se desenvolviam no interior da igreja, como por exemplo no caso de Corinto. A oração do apóstolo Paulo é: dirijam-nos o caminho até vós. Nesta mesma carta, o apóstolo Paulo expõe o seu desejo: como eu queria ver vocês, mas fui impedido por Satanás. Não foi uma, duas vezes, tantas vezes, mas fui impedido. A preocupação do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulos 10, 11 e 12, uma das inquietações do apóstolo Paulo no meio dos naufrágios, sim, no meio dos açoites, era a preocupação que ele tinha com as igrejas. Queridos, que a nossa oração seja: Senhor, nos dê estratégias para alcançarmos a cidade de Petrópolis. Senhor, nos dê caminhos para alcançarmos os moradores de rua, os moradores em situação de rua. Que a oração dos nossos adolescentes aqui desta igreja seja: Senhor, me dê estratégia para alcançar a minha escola inteira para Cristo. Você crê nisso, irmãos? Os nossos adolescentes, imagina Felipe e Fernanda, abrindo pequenos grupos dentro das escolas, nos intervalos do lanche, reunindo no recreio. Não sei se chama recreio, na minha época era recreio. É ainda recreio? Não, né? No intervalo. Intervalo é um nome feio, né? Porque recreio é um negócio divertido. Intervalo, quer dizer, é uma coisa depressiva, né? As escolas tinham que mudar esse estigma, né? Recreio, você ficava assim, passando os minutos: oh meu Deus, chega o recreio logo, não estou aguentando mais, recreio. Irmãos, eu me lembro, aos 16, 17 anos, junto com os meus amigos, da igreja da Lagoinha, do Getsemane, da 8ª Presbiteriana, independente da confissão de fé, nós nos reuníamos nos intervalos, nos recreios, e nós pegávamos o violão e começávamos a louvar o Senhor no meio do recreio, a pregar o Evangelho para as pessoas, a expandir o reino de Cristo. Que os nossos adolescentes aqui se juntem para orar, dizendo: Deus, nos dê caminhos para alcançarmos a nossa geração, os nossos adolescentes, porque, irmãos, não está fácil. Não está fácil. Os nossos adolescentes têm vivido uma vida muito intensa, difícil. São muitas redes sociais, é muito filme, é muito Netflix, é muita coisa, são muitas informações, e a gente não consegue filtrar
todas as informações. Por isso, temos que proclamar o Evangelho, proclamar a palavra de Deus, que os nossos adolescentes se encham cada vez mais do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para eles ganharem as escolas aqui de Petrópolis para Cristo. Aliás, hoje, quem ganhou uma frase aqui, ó, eu já fui logo na esperança. Os adolescentes abençoando as nossas vidas. Eu quero ler a minha frase aqui, ó. Tempos melhores virão. Tenha esperança. Que os nossos adolescentes peguem essa frase aqui, essa bênção, e espalhe nas escolas. Espalhe. Que semana que vem, quando a Júlia estiver aqui, a Ana Júlia estiver falando sobre os visitantes, tenhamos aqui 50 adolescentes visitando das escolas para ouvir o Evangelho de Cristo. Está aí o grande desafio para os nossos adolescentes. Trazer 50 novos adolescentes das escolas para ouvirem o Evangelho e renderem aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas uma segunda parte desta oração é impressionante. Ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Lembrem-se, lá no primeiro capítulo, a igreja aos Tessalonicenses é elogiada pela abnegação do amor que eles viviam. O amor de Cristo. Irmãos, nós precisamos, veja a oração, a bela oração do apóstolo Paulo, esse amor que já era um amor tão sólido, tão bonito, o apóstolo Paulo, diante de Deus, pede que esse amor cresça. Que este amor cresça, que o nosso amor aqui nesta igreja cresça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que este amor cresça porque está faltando amor. O egoísmo tem se exacerbado, tem sido exagerado. O egoísmo, infelizmente, tem marcado as nossas próprias frases, as nossas próprias sentenças, as nossas próprias fórmulas. Sabe o que está na moda dizer hoje? Meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu falar dessa frase? Pode levantar a mão. Meu corpo, minhas regras. Já ouviu falar dessa frase? Meu corpo, minhas regras. Pois é, uma frase diabólica. Diabólica. Cristo pegou um pão e disse assim: este é o meu corpo, entregue por vós. Este é o meu corpo, dilacerado por vós. Este é o meu corpo, marcado por vós, crucificado por vós. Queridos, a igreja de Jesus se constrói a partir deste pão, a partir deste corpo que foi dilacerado, que foi pisado, por amor a nós. Não meu corpo, minhas regras, mas meu corpo, que é corpo com os outros, nosso corpo entregue em favor do mundo. Nossos corpos são instrumentos de serviço. Nossos corpos foram vocacionados para lavar os pés uns dos outros, para consolar uns aos outros, para amar uns aos outros. Que este amor cresça, que o serviço cresça. Que o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, cresça em nossos corações, como diz um educador brasileiro que morreu em 2014, ele dizia assim: nosso corpo entregue a favor dos outros, o ser para a morte a favor do mundo, até a nossa morte, quando nós participamos dos sofrimentos de Cristo, completamos em nosso próprio corpo os sofrimentos de Cristo. O próprio corpo que temos é instrumento de salvação, é instrumento de serviço, é instrumento de consolidação, é instrumento de discipulado. Paulo diz que este amor cresça. Aliás, o amor que é instrumento de santificação. Porque esse amor
cresce, mas diz o verso 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Antes de falarmos sobre santidade, a santidade dos nossos corpos, ainda falando sobre este amor, abram comigo no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, no verso 9, diz assim, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus instruídos, que deveis o quê? Amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Veja como este amor vai se refletindo em todas as áreas da nossa vida. O amor que reflete no nosso próprio trabalho. Por quê? Para que não sejamos pesados aos outros. Paulo diz em uma de suas cartas, quem não quer trabalhar, morra de fome. Um cristão, um apóstolo, Paulo dizendo isso, porque ele não pode ser a favor da preguiça. Não, o apóstolo Paulo mostrou em sua própria vida a dignidade de um trabalhador. Ele não foi pesado a nenhuma igreja. Além de trabalhar plantando igrejas, ele tinha o seu trabalho próprio, ele era um construtor de tendas. O amor vai se expressando em todas as áreas da nossa vida, na relação que temos uns com os outros aqui na igreja, na relação que temos uns com os outros na nossa casa, dentro da nossa família, na forma como nós tratamos os nossos filhos, na forma como nós tratamos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos cônjuges, na forma como nós tratamos os nossos pais. Que esse amor cresça, que esse amor evolua, a progredirdes cada vez mais, é a oração do apóstolo Paulo, que esse amor cresça ainda mais, e que esse corpo a serviço dos outros, esse corpo que ama, seja também, última parte desta oração, santo. Santo, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. Quando vocês abrirem nos primeiros versos do capítulo 4, vejam comigo, vejam o que a palavra de Deus diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira, por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Os nossos corpos, irmãos, são templos do Espírito Santo de Deus, amém? Não são presídios da alma, como disse Platão, não são cárceres da alma, não. Nossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo diz lá aos Coríntios, não se juntem às prostitutas, não se tornem um com elas, ou seja, não alimentem em seus corpos prostituição, porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que os nossos jovens, que todos nós que estamos aqui, tenhamos os nossos corpos nesta dignidade, que a santidade cresça em nosso meio,
que a gente cuide dos nossos olhos, que a gente cuide dos nossos corpos, dos nossos corações, da maneira como nós nos portamos socialmente, da maneira como nós nos portamos em nossa empresa, da maneira como nós nos portamos em nossa faculdade, nas nossas escolas, apresentando os nossos corpos com dignidade na sociedade. Eu me lembro de uma palavra de um pastor chamado Ziel Machado, numa conferência há muitos anos atrás, numa CEPAL. Ele disse assim, o pastor Ziel Machado: o maior presente, lembre-se disso, que podemos dar ao mundo é uma vida santa. O maior presente que podemos dar ao mundo é uma vida santa. Que as nossas famílias, que cada um de nós, porque somos filhos de Deus, amém? Que cada um de nós presenteie a cidade de Petrópolis com santidade, com vida de Deus, com vida de Jesus. Como é bom ser filho de Deus, como é bom viver a vida de Jesus, como é bom significar, ter sentido aquilo que Cristo fez na cruz. Os que foram batizados em Cristo, diz o apóstolo Paulo, de Cristo se revestiram. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e este viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que as nossas carnes, que os nossos corpos sejam altares de santificação e expressão do amor que temos por Deus e pelo mundo. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor?